Pessoal, eu quero falar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração para estar falando com vocês aqui. Fala pro teu irmão do lado. Não, tô brincando, não faço isso. Desapega. OLX. Tá, tô brincando. Eu sabia que vocês iam pensar nisso. Mas a ideia é que, cara, um ano novo começou, uma década nova começou, e eu e você precisamos nos desapegar de algumas coisas. E o que eu quero falar para você é que o desapego é algo bom. Todo desapego, ele vem para crescimento. Ele vem para que você possa crescer. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que acabou um momento, acabou uma etapa, para começar a viver uma nova etapa. E eu estava ouvindo esses dias um podcast, certo, Emerson? Podcast. Eu estava ouvindo um podcast. O Vini tá lançando os deles lá. Boa, Vini. Sou do Merchan, tá? E... Nada. Eu estava ouvindo e o pastor começou a falar sobre etapas da vida, sobre momentos que eu e você vivemos. E se você começar a parar para perceber, esse ano novo foi muito legal, porque todo mundo, uau, o que eu fiz nos últimos 10 anos? Cara, e todo mundo, retrospectiva, 10 anos, aí coloca lá todos os 10 anos, você um tempo atrás, você agora. E você começa a imaginar, a pensar, só que eu comecei a pensar o que eu ia fazer nos próximos 10 anos. E você começa a entender que você tem um amigo maduro, um amigo que vai te levar para frente, quando o teu amigo ele não fala dos 10 anos passados, mas ele te fala sobre os 10 anos futuros. E isso é muito importante. E daí eu comecei a perceber que o número 10 na Bíblia ele é muito, mas ele é muito importante. Ele é um número que representa muito e todas as vezes que o número 10 ele é citado na Bíblia, nós precisamos prestar atenção porque algo de importante está prestes a acontecer. Se você pega ali o número 10, ele fala sobre algo completo. O número 10 ele fala muito sobre você terminar e começar, mas o que eu quero falar para você são alguns números 10 que a gente encontra na Bíblia. Você vê os 10 mandamentos, você vê que quando Abraão ele manda o servo dele para encontrar a filha de Isaac, ele fala para ele, pega esses 10 camelos e leva para a menina, depois ele pega 10 ciclos de ouro, e daí ele vai falando, e é muito interessante porque você vê o número 10 várias vezes na Bíblia. Jesus ele fala sobre as 10 virgens, os 10 leprosos que ele cura, as 10 dracmas, e nós começamos a entender que isso na nossa vida é um tempo. Só que o pastor ele usou um outro texto, só que o texto que estava falando comigo, que linkou muito, foi 2 Reis 2:12. E eu quero começar falando com vocês. Ei, chama que tem até versículo, tá? Ei. Não vou nem ler aqui, tá? Por favor, boa. Vamos aqui, você já... Quando viu isso... Deixa eu ver se dá para virar um pouquinho aqui. Deus não quebra. Amém. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio, as vestes antigas dele. Depois pegou o manto de Elias, pegou uma nova capa, um novo momento, um novo manto, que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Já fui no Rio Jordão. É que quando eu treino minha mensagem antes, vocês acham que eu chego aqui e falo de... não. Daí quando eu estava treinando hoje com meu amigo, daí eu falei isso, ele falou, você tem que falar isso na pregação. Daí eu falei só para vocês, tá bom? E então bateu nas águas do rio com um manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Cara, Eliseu afrontou Deus e falou, onde está? Tendo batido nas águas... Elas se dividiram e ele atravessou. Quantos conhecem essa história? De Elias e Eliseu, esse momento épico. E eu vejo que tem algumas pessoas que não conhecem. Elias, ele era um cara sinistro. Elias, ele era um profeta na época. Eu acho interessante porque daí, às vezes, a gente lê a Bíblia e parece tudo um conto de fadas. Não, aquilo ali aconteceu. Acontecido. E o mais interessante quando você vê assim, o Velho Testamento é que não é só o evangélico, o católico que acredita. Mano, tem uma galera que acredita nisso. E você tem certeza, fatos históricos de que aquilo aconteceu. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte. Elias, ele chega para Eliseu, o discípulo dele, e ele fala o seguinte, cara, eu vou partir dessa
para melhor, eu vou ser transladado, eu vou sair daqui, cara, e o meu tempo acabou. E quando eles vão para o lugar onde Deus determinou para Elias ir, ele precisa passar pelo Rio Jordão. E o último milagre de Elias foi pegar o seu manto, bater na água e o mar se abrir. E daí abriu e ele passou, ele caminhou e ele chegou lá. E quando Deus vem e leva Elias, o que acontece? O manto de Elias cai. E Elias fala para Eliseu o seguinte: se você me ver subir, você vai ter porção dobrada daquilo que eu tenho. Primeira coisa que eu quero falar para você é, cara, veja os seus líderes, veja a nossa liderança, veja a liderança do Brasil, veja os pastores do Brasil subindo, veja eles em lugares altos, honre a vida deles, porque quando você honra a vida da sua liderança, você consegue a porção dobrada daquilo que Deus tem para você. Ei, nós não estamos aqui para desconstruir aquilo que os pastores do passado fizeram. Nós estamos aqui para continuar uma construção. Nós não estamos aqui para abolir a lei, mas nós estamos aqui para continuar da lei para frente, daquilo que Jesus veio e atualizou nas nossas vidas. E o que eu acho interessante é que quando ele pega aquelas vestes, ele tinha duas opções. Ou ele começava a chorar e falar, cara, Elias foi embora. Cara, e tudo que Elias viveu, e ele podia simplesmente não entender que era um novo tempo na vida dele. Ele simplesmente podia ver que o que ele estava vivendo ali era algo que era ruim. E às vezes mudanças geram desconfortos. O líder master, o cara que ensinou ele, falou, ei, agora o cajado está na sua mão. Agora chegou uma nova etapa na sua vida. Só que para algumas coisas na sua vida entrarem, você precisa abrir mão das coisas velhas. Ele tinha uma vestimenta velha. Para ele pegar o que Deus tinha de novo para ele, ele tinha que abrir mão do velho. E às vezes eu e você não queremos abrir mão de algumas amizades. Eu e você não queremos abrir mão de um cargo na empresa para receber um novo cargo. Às vezes eu e você não queremos abrir mão de algumas coisas que ficamos durante 1 década, 2 décadas com aquilo, e você fica chorando em cima do leite derramado e você fala, cara, mas e aquilo ali? Ei, para você começar a viver o futuro, você precisa abrir mão do seu passado. Você tem que parar de se condenar, porque condenação não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, Jesus, ele te ama. Ele fala para você, ei, abre mão da etapa passada e começa a viver um novo que eu tenho para você. A igreja brasileira, ela só vai conseguir viver o novo quando abrir mão do estilo velho. Ei, ninguém diz que agora para você ser uma igreja, para você pregar, para você fazer isso ou aquilo, você precisa ter uma teologia. Não, você precisa ter Jesus no seu coração e abrir a sua boca para pessoas serem salvas, para pessoas serem libertas. Não espere o teu líder fazer aquilo que você deve fazer. Aleluia! O que Deus tem para mim e para você é grande, é gigante. E daí eu comecei a entender que o fim do velho sempre é o início do novo. E daí eu comecei a pensar, eu falei, cara, Eliseu ele só começou a viver o novo na vida dele quando ele se desapegou do velho. O último, então, para ele chegar onde Elias estava, o que ele fez? Elias ele pegou o manto dele, abriu o mar e ele foi com carruagens de fogo para o céu e deixou o manto dele cair. Não sei se ele deixou cair sem querer ou como que foi, mas caiu o manto e Eliseu pegou. Quando Eliseu pegou, ele volta diante do Jordão e daí ele não sabe o que fazer. Chega momentos na minha e na sua vida que nós nos deparamos com a mudança e daí basta você escolher se você quer mudar, se você quer viver algo novo ou se você quer ficar preso no passado. Às vezes tem um mar gigantesco na sua frente que às vezes parecia tão fácil passar com outras pessoas e agora sem aquela pessoa eu não consigo mais passar. Só que Deus fala, ei, a unção não está naquela pessoa, a unção está em Deus, a unção está naquilo que eu designei para a sua vida. Ei, Deus ele tem algo para você. E daí o que acontece? Ele tira o manto e ele faz exatamente a mesma coisa do que aquilo que ele aprendeu no passado. Ei, aquilo que você aprendeu no passado, o seu passado serve para aprendizagem e conhecimento. Ei, tudo aquilo que você viveu no teu passado usa para você poder ter uma aprendizagem, para você usar como conhecimento que vai te levar para algo novo. Não use o seu passado para te condenar, não use o seu passado para você perder tempo, mas use o seu passado para que você não precise mais perder tempo. E daí o que ele faz?
ele pega e ele faz a mesma coisa que Elias tinha feito. Elias e Eliseu. Elias é um cara, sempre me confundi, Eliseu é outro. E daí, quando Elias ele passa, ele faz uma coisa, o último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu. Você consegue perceber que o último milagre de Elias, aquilo que Elias viveu, foi o primeiro milagre de Eliseu? Ei, as coisas velhas, elas são simplesmente o rodapé da onde você vai chegar. Você vai dali para frente, é o teu ponto de partida. Ei, você tem que mudar, você tem que entender que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e agora você começa a viver algo novo para você. Ei, aquilo que parecia extremo para você, aquilo que parecia extraordinário, aquilo que parecia inalcançável, quando você abre mão do velho e você se apega no novo, aquilo vai ser algo simples para você. Eu e você precisamos entender que nesse ano, Deus ele tem coisas simples para mim e para você, que para os outros ou para você parecia muito longe. Você vai começar a ver que você vai começar a acessar coisas que pareciam longe, mas porque simplesmente você tomou uma decisão de mudar. Você tomou uma decisão de falar, ei, eu vou fazer isso aqui porque eu entendo que é um novo tempo na minha vida. Amém? Amém. Para recebermos o novo, nós precisamos, então, abrir mão do velho. Nós precisamos entender que aquilo que Deus ele tem para nós é algo maravilhoso. A única coisa que devemos levar do nosso passado é a certeza de que nós teremos um futuro glorioso. Ei, o teu futuro é glorioso. Aquilo que Deus tem para você é bom. E eu começo a perceber que, cara, mudanças, elas doem. Mudanças são para você crescer. Mudanças... é bem simples, né? Eu sou casado, graças a Deus, com uma mulher linda, maravilhosa. Amor, eu te amo, ela não pôde estar aqui hoje. E a gente viveu na casa dos meus pais durante 3 anos. E meus pais foram morar na praia e abriram um estabelecimento deles lá e a gente ficou morando na casa deles durante 3 anos e foi muito bom para mim. Só que chegou um momento que meu pai falou, cara, o que você acha, vamos vender a casa? Eu falei, vamos vender a casa então. Só que para isso eu precisava sair da minha zona de conforto. Eu precisava buscar um lugar novo. E daí quando eu cheguei no lugar novo, falei, caraca, velho, eu vou gastar uma grana aqui, ó, arrumar, reformar, colocar a cozinha que a Giovana sempre sonhou, fazer isso e aquilo, daí meu escritório eu quero fazer de um jeito. E daí você começa a ver que a mudança, no final, é para fazer do jeito que você sempre quis. E às vezes, se eu ficasse na casa dos meus pais o resto da minha vida, eu nunca ia conseguir viver a minha casa. Que no futuro, para minha filha, vai ser a casa dos meus pais. E daí nós começamos a entender que a mudança, ela traz novas experiências. Se você continuar no passado, você vai ter sempre as mesmas experiências. Se você não se permitir viver no novo, você nunca vai saber como era viver esse novo, porque você sempre decidiu viver no passado. Estão comigo? Dá para entender? Amém. E daí eu comecei a perceber que Deus, ele tem um vinho novo para a nossa geração. Vinho fala sobre um momento de alegria. Vinho fala sobre uma nova dispensação. Vinho fala sobre a redenção, porque foi através do sangue de Jesus que veio uma nova era. Foi através do sangue de Jesus que ele falou, ei, eu dou meu sangue para que vocês possam viver coisas novas, para que vocês possam viver algo genuíno, algo bom. E a palavra de Deus diz assim, em Mateus 9, 16 e 17, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Ei, às vezes você tem algo novo na sua mão, você tem algo que Deus ele te deu, você tem algo que Deus te designou, mas você ainda quer usar esse vinho novo naquela vasilha velha. Ei, chegou a hora de renovar. Chegou a hora de você entender que Deus ele tem algo novo para você. Só que para você acessar o algo novo, você precisa abrir mão. E às vezes para você abrir mão, isso dói. Porque eu e você temos vontade, nós temos emoções, nós temos sentimentos.
E o que eu quero falar para você esse ano é: se você quer gerar mudança aonde você está, se você quer que a sua família mude, não tenha os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes do passado. Porque se você tiver as mesmas atitudes do passado, a sua família não vai entender que você quer algo novo. Se um time, um jogador de futebol, ele está lá, e aí chega um técnico novo, e o time só está perdendo, se ele usar o mesmo time, a mesma estratégia que o último técnico estava usando, e se ele não inovar, o time vai continuar perdendo. Chegou a hora de nós, eu e você, entendermos e nós termos a maturidade de entender que as coisas novas, elas são coisas boas para mim e para você. Eu não sei você, mas quando eu passei da 8ª série para o 1º ano, cara, eu ficava imaginando, eu ficava meio com medo, uma escola nova, às vezes era bom, mas se você não ter o romper na sua vida, cara, você não vai conseguir viver as coisas novas. Você não vai conseguir viver as coisas novas. Agora a gente viajou, né? Ficou um tempo fora. Cara, se você tentar usar a tua cultura, o teu pensamento brasileiro dentro dos Estados Unidos ou para onde você for, cara, você vai continuar vivendo um pequeno Brasil numa cultura americana. Só que se você quer ter uma cultura, se você quer ter uma experiência 100% lá, se permita viver o novo, se permita viver aquilo que eles têm para vocês. E nós, muitas vezes, o que nós queremos fazer? Você chega lá e, não, eu vou mudar minha casa, eu vou mudar o meu trabalho, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Só que chega um momento que eu e você, nós queremos ter mudanças, mas com as mesmas atitudes. Vou te falar uma coisa, se ninguém te falou. Cara, você não vai chegar em lugar nenhum fazendo isso. Se você quer ter uma mudança, você precisa ser a mudança. Se você quer ter mudança onde você está, se os outros não mudam, mude você. Não queira só num pedaço da sua roupa colocar um remendo velho e falar, cara, não, eu consigo usar ainda essa calça. Eu consigo ainda usar essa camisa. Não. O novo é novo. O que Deus tem para você é novo. Você não precisa mais usar pelo menos um mandamento dos 10 mandamentos. Não, Deus ele te deu novos mandamentos. É um novo tempo na sua vida. E daí eu fiquei pensando, falei, cara, a gente fala tanto de viver algo novo na nossa vida, mas a gente sempre se apega no passado. E por isso que o nome dessa mensagem é Desapega. Ei, chegou o momento de você se desapegar de algumas coisas do seu passado. Tem algumas coisas do seu passado que travam o seu futuro. E não é porque aquilo lá é ruim, é porque simplesmente acabou aquela fase. Acabou aquela fase e você precisa ter maturidade de entender que aquilo lá passou. Ei, chegou um momento na sua vida de novos amigos. Chegou um momento na sua vida de novos lugares. Chegou um momento na sua vida de novos começos. Quantas pessoas me mandaram mensagem falando, eu estou começando uma faculdade, me perdoa, eu não estou indo aí. Eu falei, cara, parabéns. Não existe só o Be The Church para você vir. Cara, você precisa ter um novo começo na sua vida de estudantil. Cara, vai lá, isso é bom para você. Eu seria muito injusto se falasse, cara, não vai para a faculdade e fica aqui. Não, jamais. Ei, você precisa entender que as coisas novas são boas. Só que muitas vezes nós queremos ficar lá, pegando meu bebezinho. Não. Eu preciso entender que a minha filha ela vai crescer e ela vai ter novos momentos na vida dela. Agora que ela é pequena é fácil falar, eu quero só ver quando chegar, né? Filha, depois pega esse vídeo e me cobra, tá? Eu vejo pelos meus pais e da Gi. Cara, para eles foi muito difícil. Eu e a Giovana, a nossa família aqui é vocês. Gostaram, né? Os pais da Gi moram em Maringá, meus pais moram em Balneário Camboriú. E, cara, eu e a Gi e vocês, literalmente, porque... E daí para os nossos pais é muito difícil entenderem. Não, mas é um novo tempo na nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos... Eu estou falando isso porque, cara, a gente passou 40 dias só desse ano. Para muitos foi muito tempo, para outros foi pouco tempo, mas foram 40 dias. E se você ainda não conseguiu começar nada novo na sua vida, ei, tem um problema. Você precisa entender que alguns ciclos, algumas etapas, algumas fases da sua vida, elas precisam encerrar. E daí foi quando Deus, nesse final de semana, falou para mim, Otto, você precisa entregar tudo. Otto, mas eu já entreguei tudo. Cara, você não entregou tudo. Não, Otto, eu já entreguei tudo.
E daí você começa a entender por que os 12 discípulos não se tornaram 13. Porque teve um cara que ele tinha tudo para ser discípulo de Jesus e ele não se tornou discípulo de Jesus. Chega um cara diante de Jesus, bonito assim, aparência boa, cheiroso, cara rico. Ele fala para Jesus: Jesus, eu obedeço meus pais, eu cumpro toda a lei, eu faço boas ações, eu prego, eu começo o meu dia cedo com devocional, eu termino o meu dia com louvor. Jesus, por que eu não posso ser seu discípulo? Jesus olha para ele bem assim: cara, uma coisa te falta. Ele: o quê? Vende todos os seus bens e me segue. Ele falou a mesma coisa no original, é a mesma coisa de quando ele falou para Pedro, para Tiago, para André. Ele falou bem assim: me sigam, eu farei pescadores de homem. Só que a diferença é que ele falou só: me siga. Larga tudo isso, vende, dá aos pobres e me segue. Uma coisa te falta. Cara, faltava tão pouco para ele chegar e se tornar o discípulo de Jesus, mas uma coisa faltava para ele. E agora minha pergunta para você é: o que falta para você se tornar discípulo de Jesus? Porque crente nós somos. Cara, eu vou na minha igreja, cara, na quarta-feira ainda vou no BioWeb, podia estar em casa assistindo meu Netflix, mas não, eu vou no BioWeb ainda na quarta-feira, Deus. Pô, tá de sacanagem, por favor, né? Só que daí, eu e você, nós somos crentes, mas nós nunca nos tornamos um discípulo de Jesus. Nós nunca entregamos tudo, porque sempre uma hora ou outra falta alguma coisa que eu e você não queremos abrir mão. E a minha pergunta para você é: o que falta você abrir mão? O que falta você entregar para Jesus? E porque ele não quis entregar, os 12 discípulos não se tornaram 13. Porque ele não quis abrir mão daquilo que ele julgava ser mais valioso. Para ele era o dinheiro. Para outros pode ser qualquer outra coisa. Não, Otto, eu não abro mão, às vezes, do meu Netflix. Não, Otto, eu não abro mão do meu churrasco em domingo em família. Não, Otto, eu não abro mão de... Cara, eu acredito que eu sou crente, eu acredito que isso, que aquilo, mas, Otto, toda sexta-feira eu preciso ir no encontro com meus amigos, um churrasco com eles lá, e eu não vou poder ajudar vocês. E daí você, às vezes, não quer abrir mão de algo que te faz tão bem, de algo que é o teu conforto, para simplesmente entender que você é um discípulo de Jesus. E aquilo falou tão forte comigo que eu falei: ei, tem coisas na minha vida que eu ainda não entreguei e eu preciso entregar. E daí daqui a pouco eu vi a Gi escancarada no altar chorando. Fazia tempo que eu não via a Giovana, porque coitadinha, ela fica sempre com o bebê, né? Só que ela estava lá na frente chorando. Eu falei: cara, Deus está falando com ela mesmo. E daí depois ela olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e ela falou: Otto, eu não te entregue a nossa filha ainda. Cara, e eu não estava conseguindo pensar outra coisa. Eu falei: cara, o cara não conseguiu entregar dinheiro. Só que às vezes a gente não entregou o nosso filho. Às vezes a gente não entregou a nossa faculdade. Às vezes a gente não entregou o nosso amigo. Às vezes a gente não quis abrir mão de algumas coisas que parecem tão simples, que você acha que já abriu mão, e você chega para Jesus: ei, Jesus, o que falta? Porque você acha que já tinha entregado tudo, mas lá no final você não tinha entregado tudo. Só que, Otto, você não está entendendo, cara. A gente vive na graça, a gente vive nesse novo momento. Ei, graça fala sobre você entregar tudo para Jesus, a sua vida para Jesus, e você viver uma vida intensa, nova, porque você tem a vontade de Jesus na sua vida. Você começa a viver porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ei, para Jesus, para Cristo viver em você, você precisa entregar tudo. Porque Jesus... Quem estava no Descende ouviu o exemplo do Daniel Colenda? De Jesus e o cara que estava no quarto. É simples, vou dar uma historinha para vocês, só para vocês entenderem. Jesus bate na porta da casa de um cara, Joãozinho, e daí ele entra na casa do Joãozinho, e Joãozinho fala: Jesus, na minha casa, pode entrar. Ei, entra na minha casa. Daí Jesus entra na casa, fala: Jesus, o negócio é o seguinte, eu não vou mais dormir no meu quarto,
O meu quarto é o quarto mais top dessa casa. Eu vou lá em cima arrumar para vocês, gente. Jesus, gentleman, né? Claro, pai. Jesus todo mundo. Entra, sobe lá no quarto. Daqui a pouco Jesus entra no quarto lá, dorme. Quarto lindo, maravilhoso. Daqui a pouco chega o diabo lá, bate na porta da casa do cara. O cara abre assim a porta e o diabo entra na casa dele, destrói a casa dele inteira. E daí acaba, né, a madrugada passou, o cara passou a noite em claro. Daqui a pouco desce Jesus pleno, né, descendo as escadas. E daí fala, Jesus, aonde você estava? Eu estava dormindo no quarto. Não é para dormir no quarto? Estava dormindo no quarto. Jesus, o diabo veio, zoou a minha casa inteira e você estava na casa... Não, você não entendeu. Você me deu o quartinho ali para eu cuidar. Você não me deu a casa inteira. Putz, é verdade, Jesus. Já entendi. Jesus, o andar de cima inteiro é teu. Pode ir lá, vou arrumar tudo. Não, agora eu entendi. Nunca mais vai acontecer isso. Pode subir no andar de cima, cuidar do andar de cima inteiro. Beleza. Daqui a pouco chega, de noite. Ó, vou dormir, tamo junto. Jesus sobe, gentleman. E daí, daqui a pouco, chega o diabão. E ele fala assim, tá, e agora? E ele olha pro lado, Jesus lá em cima, dormindo, no quinto sono. Daqui a pouco o diabo entra, zoa a casa inteira, arrebenta tudo ali. Da manhã seguinte, o cara com o olho roxo já, brigou a noite inteira com o diabo. Daqui a pouco, desce Jesus pleno, cara inchada de sono, dormiu bem, sono dos justos, né? Quando ele chega ali, Jesus olha, e aí? Ele fala, Jesus, você tá de sacanagem, né? A noite inteira brigando aqui com o cramunhão, com o demônio, e você não me ajudou em nada. Ah, meu querido. Eu falei, cara. Falei que você não quis me entregar tudo. Jesus, você tá certo. Não, vacilei, foi minha. Então vou fazer outra coisa aqui. Não, verdade. Não tô mais bravo com você, Jesus. Olha, Jesus, eu vou te entregar tudo. Jesus já abre um sorriso, né? Gentleman. Só que eu preciso ficar com um quartinho meu. Jesus, não, tá bom? Daqui a pouco, chega o diabo, Jesus estava dormindo. Aí eu, entreguei tudo, né? Daqui a pouco, assim, abre a porta, olha para trás, Jesus não tá atrás dele. E daí o que acontece? O diabo vai e zoa tudo. Assim, ele não, ficou de cara. Daí de noite, já bufando assim, de dia, nem botou mais o café da manhã para Jesus, porque estava bravo. Jesus nem desce a escada, pode ir embora. Como assim? Não, te dei a casa inteira, fiquei com um quartinho para eu dormir. Jesus falou bem assim, eu não posso cuidar. Porque quando você não me passar a escritura da casa, a casa vai continuar sendo sua e você não vai ter me entregue tudo. E daí o cara abre o olho, fala, não, Jesus, eu vou te entregar tudo. Na noite seguinte, Jesus com a chave da casa inteira, o Joãozinho tinha entregue tudo para ele, bate na porta, e o que acontece? Quem abre a porta não era mais o Joãozinho. Quem abre a porta era Jesus. Ele fala, não, Jesus nem abre a porta. Jesus quebra a porta e ele fala assim, ei, aqui você não entra, porque agora quem está no comando dessa casa inteira sou eu. Ei, chegou um momento na minha e na sua vida que Jesus precisa assumir o controle da sua casa por inteiro. Ei, aquele quartinho no cantinho que você não sabia mais como entregar, você precisa chegar e falar, Jesus, ei, isso aqui que eu não sabia dominar, isso aqui, essa minha vontade mundana, essa minha vontade de algum pecado, essa minha vontade que eu não sabia, às vezes, lidar com pessoas, esse meu jeitinho de sempre querer dar um jeito nas coisas, essa mentira, esse meu pecado de estimação, eu entrego nas suas mãos. E o Senhor pode me mudar por inteiro. Aleluia. E daí nós começamos a entender que Jesus, Ele quer agir no completo. E para mim, não sei para você, mas entregar metade, entregar quase tudo, é entregar nada. Aquele menino, quando ele entregou tudo e ficou com um quartinho, para mim ele não tinha entregue nada. Para mim, entregar tudo para Jesus é entregar tudo para Jesus. Otto, como assim? João 6,9 fala o seguinte, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?
aquele menino entregou tudo. Tinha mais de 15 mil pessoas lá. Ele fala, Jesus, ó, tá aqui 5 pães e 2 peixes. O que você vai fazer com isso, eu não sei. O que é o seu mínimo? Às vezes o teu mínimo é o máximo na mão de Deus. Às vezes Deus ele precisa só do seu mínimo para ele mudar a tua vida inteira. Ei, às vezes Deus ele precisa só dos seus 5 pães e 2 peixinhos para ele mudar tudo. Daí no final, o discípulo que estava levando aquele menino fala, Jesus, tá, o que é 5? Não dá nem para mim, Jesus. Né? O que é 5 pães e 2 peixinhos para 15 mil pessoas? E Jesus fala, ai André, querido, não sabe de nada. Esse menino se desapegou daquilo que era mais importante para ele. Aquilo que a mãe dele fez com tanto amor e carinho, ele se desapegou. E você acha que isso aqui é nada? Quando você entrega o seu natural, o seu normal na mão de Deus, ele torna aquilo sobrenatural. Quando você entrega o seu pequeno, a sua porção do dia na mão de Deus, ele faz aquilo ali abundância. Quando você entrega aquilo que era para abençoar só a sua vida na mão de Deus, aquilo ali começa a abençoar multidões. Cara, se Billy Graham, se Reinhard Bonk, se Spurgeon, se Kathleen Kuhlman, se grandes homens não entregassem o pouquinho que eles tivessem na mão de Deus, a gente não teria visto e vivido o que a gente tem visto nos dias de hoje. Chegou o momento que eu e você precisamos entregar tudo. Se eu e você queremos mudar uma nação, se eu e você queremos mudar Curitiba, se eu e você queremos mudar, nós precisamos entregar tudo. Porque quando você entrega tudo, Deus ele não fica devedor. E sobra 12 sacos de comida. 12 sacos de comida. Sabe quando você faz a conta de abundância? É quando ela passa de 5 vezes mais. Quando você tem 5 vezes mais do que aquilo que você precisa, isso é abundância. Sobrou além, sobrou 7 a mais. 5 é normal e 7 é perfeição. Ele tinha abundância perfeita na vida dele. Ele tinha o que ele precisava para ele e para todas as outras pessoas. E sabe o que é pior? Aquele discípulo, ele chega e fala para ele, ei, mas isso aqui não é nada. Ei, mas é o que eu tenho e eu quero dar na mão de Jesus. E às vezes, grandes líderes, grandes pessoas, pessoas que você admiravam, chegou e falou para você assim, ei, isso aí é muito pouco. Cara, mas é tudo que eu tenho. Cara, o pouco do homem é muito para Deus. Aquela viúva tinha 2 moedas e ela deu tudo. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes e deu tudo. Cara, o que é um dia na semana para você ir e abençoar pessoas? Só que você não faz mais isso por medo, por temor. Cara, você faz isso porque você entendeu a justiça de Deus. Cara, só que chega um ponto na sua vida que não tem mais volta. Chega um ponto na sua vida que você precisa se jogar. Quantos lembram da mensagem do Vini que ele fala sobre trampolim? Eu não estava no trampolim, eu era o menino que via, né? E daí os meninos eles chegavam num determinado ponto do trampolim. Cara, era engraçado, porque alguns eles iam tipo assim, com muito medo. Com muito medo. E aquele pulo era um pulo razoável. Mas tem uma cachoeira aqui perto de Curitiba, ali em Whitmarsum, que é tipo assim, 2 vezes. Eu não sei quem já pôde ir lá nessa cachoeira. Eu pulei uma vez e nunca mais. Sério, não. Sério, eu fiquei com medo. E daí, beleza. Quando você chega lá em cima, você sobe tudo aquele negócio. Chega cansado. Você fala, cara, eu subi até aqui. Pra não pular, todo mundo lá embaixo vai me zoar. Só que chega um momento, você dá aquela respiradinha, 3 segundinhos, e você pula. Cara, só que quando você pula, assim, ó, pulou, não tem mais volta. Cara, você tá no ar, não tem como você voltar. Vou dar um outro exemplo para vocês. A gente estava na viagem, a gente vai me matar depois. A gente estava na viagem, e daí
a gente foi no maior tobogã que tinha ali em Orlando. Quando a gente chegou lá, cara, eu fiquei uns 3 minutos recuperando o fôlego de subir tudo aquelas escadas. Cara, era muito alto. E daí quando você chega lá em cima, o cara fala, Red, Knavers, né? É que vocês não entendem inglês, por isso que vocês não estão... que eu falei. Quando você chega lá em cima, o que acontece? Ele fala bem assim, cara, você coloca a mão aqui, vai contar até 3, você vai cair. Eu cheguei lá, tinha assim, 5 piazinhos na minha frente. Eu falei, os piazinhos vão, eu não vou, né? Claro que eu vou. Daí foi primeiro, segundo, terceiro e tal. Daí foi um piazinho muito pequeno, o irmão dele mais velho. Daí o irmãozinho dele foi assim, daí, só que era muito alto para você descer depois andando, né? Daí o menino, família brasileira, daí o menino mais velho começou a chorar, não, pai, eu não vou, eu não quero. Daí ele olhou para mim e disse assim, só vou te dizer uma coisa, ele quer. Se o teu irmão te zoar depois, o mais novo, eu não vou brigar com ele. Ele, tá bom, pai, desceu. Daí desceu o menininho. Daí eu falei, putz, o menininho desceu, né? Eu sou o próximo, depois do menininho que desceu. Cara, beleza, né? Daí tinha um menino na minha frente, porque são 4 ao mesmo tempo. E daí o menininho da minha frente, eu entrei, daí primeiro lançou um, depois o outro. O menininho que estava na minha frente, começou, Vargas, Devers, 3, 2. Quando começa o 3, não tem mais volta. Não adianta bater, chorar. Não. 3, 2, 1. Mano, o piá deu um berro assim, e ele botou a mão no... Porque daí fecha uma porta na sua frente transparente, pra você não sair. E daí fechou a porta. Ele, não! Daí bateu a mão, e daí ele caiu. Quando ele caiu, eu falei, meu Deus do céu. Sumiu aqui, sabe aquela dorzinha assim de... Ele falou, não! Não tinha mais volta. Eu fui, resumindo, não tinha mais volta também, estava dentro do negócio. Fui. Por que a gente vai me matar? Porque a gente ficou umas 2 horas lá em cima, olhando lá para baixo, voltava, não sei o quê. Uma amiga dela desceu 2, 3 vezes, na última vez que a Giovana desceu. Mas ela, tipo assim, ela falou, amor, depois que desceu, não tinha mais volta. E, cara, tem coisas na sua vida que você precisa entregar. E quando você entra na cabine e começa o 3, 2, 1, go, não tem mais volta. Só que a sensação é tão gostosa. Quando você chega lá no final, você olha para trás e você fala, cara, combati o bom combate. Guardei a minha fé. Tô vivo. Mas o que eu quero falar para você é, se eu não tivesse me permitido a viver aquela experiência nova, a me jogar de cabeça e, tipo, cara, viver algo novo, eu nunca teria aquela experiência. Se você não se jogar, se você não abrir mão de tudo, se você não entregar tudo, cara, você nunca vai conseguir viver o novo de Deus na sua vida. Cara, e o novo de Deus começou há 2000 anos atrás. Por isso que tem pessoas que vivem o novo de Deus há muito tempo. Por isso que tem pessoas que vivem o novo de Deus, não é porque começou 2020 que nós vamos viver algo novo. Não, eu vou viver algo novo porque eu decidi viver algo novo. Porque Jesus me prometeu algo novo há 2000 anos atrás e agora eu me entrego por inteiro. Assim como Jesus se entregou por inteiro, eu quero me entregar por inteiro. Aleluia. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é um incentivo para você abrir os seus olhos e ver que o pouco que você pode dar para Deus é muito. Às vezes você começa simplesmente orando numa rua e daí daqui a pouco você vira um João Paulo da vida lotando uma praça inteira. Daqui a pouco você começa com o ministério nas faculdades e daqui a pouco você está igual o Theo Hayashi administrando o maior evento que o Brasil podia ver com 150 mil pessoas adorando o mesmo Deus. Ei, se você não achar que você pode, saiba que Deus pode por você. Ei, entregue o seu pouco, mas entregue tudo. Ei, Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Abra mão do seu passado para você poder viver o seu futuro. Aquilo que te impedia de avançar, comece a entender que nas mãos de Deus tudo se transforma. Nas mãos de Deus é onde acontece o milagre que você precisa na sua vida. Nas mãos de Deus é que você fala, ei Deus, está nas suas mãos, agora eu chamo a existência o algo novo que você tem para mim. Ei, chegou um momento que nós como igreja, nós começamos a entender que aquilo que Deus tem para nós é algo sublime. Só que se você ficar amarrado no seu passado, meu amigo, você não vai conseguir viver o novo.
O que eu tenho para você nessa noite, para falar para você é desapega. Cara, se entrega por inteiro. E para finalizar, o pessoal do louvor já pode vir. Eu conversando com o pastor, ele fala, Otto, a gente estava na África uma vez, e um pastor me contou essa história, e eles estavam fazendo a divisão, como se estivesse nessa sala aqui. E eles estavam fazendo a divisão dos lugares que as pessoas iriam. Então, eles dividiram a sala e eles começaram a ler a lista. E ele começou a falar, fulano, você vai para esse lado da Ásia. Ciclano, você vai lá para a Oceania. Beltrano, você tem essa ilha tal. E ele começou a chamar o nome de todo mundo que estava naquela sala para ser enviado para missões. E daí, daqui a pouco, ele vai terminando a lista, e os melhores lugares já tinham saído, e sobram 2 irmãos. E daí, quando o pastor ele lê aquilo ali, o lugar que aqueles 2 irmãos tinham escolhido, que eles escolheram, o pastor para e ele pergunta, tá certo isso aqui, brothers, não sei o quê? E daí eles olham e eles falam, não, tá certo. E eles tinham escolhido uma ilha que você só entrava naquela ilha como escravo. E naquela ilha nunca ninguém tinha pregado Jesus. Uma história verídica. Ele falou, tá, mas como que eu vou fazer para vocês irem para essa ilha? Porque a gente não tem dinheiro. E daí um dos irmãos levanta a mão e ele fala bem assim, é bem simples, pastor. Nos vende como escravos e paga o nosso ticket para nós irmos de navio. E o pastor, ele engole o choro. Ele fala, tá bom. Passa alguns dias, ele vende aqueles 2 meninos, aqueles 2 irmãos. Ele dá o tique na mão dos 2 irmãos. E daí daqui a pouco aqueles 2 irmãos, eles sobem, se despedem da família. E o pai daqueles garotos fala, eu te encontro no céu. Porque ele sabia que aqueles meninos, eles não iam mais voltar. Ele sabia que aqueles 2 meninos, eles tinham se entregue por inteiro. E a mãe dá o último abraço neles. Um sentimento de choro apertado, mas eles sabiam que os filhos estavam fazendo certo. E daí quando o barco parte, o menino sobe no mastro e ele grita, o Cordeiro vive! O Cordeiro vive! Ei! O Cordeiro vive! Eu não sei o que você tem entregue. Eu não sei o porquê você tem se entregue. Ou se você precisava de um motivo para se entregar. Mas eu decidi entregar minha vida, porque o Cordeiro vive. O Cordeiro vive. Eu quero incentivar você a ter a certeza e a entregar. Se você quer gerar mudança, revolução no nosso país, que não seja pelo sentimento de um número, que não seja pelo sentimento de algo legal, mas que seja pelo sentimento de que Ele vive. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E hoje, para mim, Otto, eu faço o que faço, porque eu entendi que o Cordeiro vive. E que as pessoas lá fora precisam entender. Aqueles 2 meninos, eles se entregaram como escravos. E quando eles estavam dentro daquele barco, daquele navio, eles sabiam que não tinha mais volta. Eles não se tornaram famosos. Ninguém depois soube o que aconteceu, mas eles sabem que eles levaram revolução para aquele lugar. Era uma nova etapa na vida daqueles meninos. Eles precisaram sair do conforto deles. Eles precisaram entregar tudo.
para viver o novo de Deus. E o novo de Deus não está condicionado a um dia, a uma data, uma hora. O novo de Deus está condicionado à sua decisão. É você que decide viver o novo de Deus. É você que decide ser uma nova criação em Cristo Jesus. É você que decide viver com a mentalidade que Jesus vive. E isso eu não vou poder escolher para você. Nós fazemos o BioWeb para tentar te ajudar a você entender um pouco mais de que Cristo, o Cordeiro, vive. Mas se eu posso te dar uma dica, não busque esse ano coisas fúteis. Busque o extraordinário de Deus. Porque é isso que tem valor. Para mim, ter uma vida de sucesso não é ter um grande número, uma conferência hypada. O meu sucesso é ter uma família. O meu sucesso é ter amigos. O meu sucesso é falar de Jesus para pessoas que estão na esquina. E a consequência é uma vida admirável. A consequência é uma vida que inspira.